Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. Quem está comigo, vocês já conhecem, Bruno Carvalho. Além de estratégica, hoje inovadora, também tecnológica, digamos assim. O Seguro Sem Mistério, lembrando, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. E tem também um time campeão de patrocinadores que vocês vão conferir ao longo do nosso episódio aqui na nossa tela. Como o Bruno já adiantou, já deu spoiler, hoje o nosso episódio é com uma das companhias que mais tem se destacado em inovação no seguro de vida no Brasil. Estamos falando da Asus, que com mais de 80 bilhões em capital segurado e milhões em sinistros pagos, está conquistando o mercado com tecnologia, simplicidade e uma parceria verdadeira com os corretores de seguros. Quem há alguns meses se juntou a esse time, a esse super time da Asus, é o diretor comercial João Lewandowski. João, que honra te receber aqui hoje. Muito obrigado, Júlia, Bruno, pelo convite, primeiramente. A honra é toda minha, sem dúvida nenhuma. Depois dessa introdução maravilhosa, Ficou quase pouca coisa para responder agora. Ficou quase pouco para responder. Eu queria agradecer vocês, mas são 3 meses, já pouco mais de 3 meses que eu me juntei à Asus e já está sendo uma jornada apaixonante. Então, acho que vão ter coisas muito legais para a gente conversar aqui hoje. João, eu sempre gosto de iniciar aqui, né, perguntando um pouquinho sobre o entrevistado que está na nossa frente. Comenta um pouquinho pra gente como é que tu caiu no mercado de seguros. Nossa, essa me pegou de surpresa mesmo. Então, eu caí no mercado de seguros através de um corretor de seguros. Por incrível que pareça, eu comecei a minha jornada, a minha carreira no mercado de seguros, trabalhando na Bradesco Seguros. Há 23 anos aproximadamente, trabalhei na área de sinistro de automóvel. E eu estava naquele momento jovenzão, meio perdido, sem saber ainda direito o que ia fazer. Trabalhei carregando sacola de supermercado, compra de supermercado, vendendo curso de inglês na rua. E aí minha irmã conhecia um corretor de seguros lá de Joinville, em Santa Catarina, o Wilson, inclusive. Um abraço, espero que você veja isso. Que foi quem me apresentou o mercado de seguros. E na época a Bradesco Seguros, que não queria me contratar, inclusive, eu não era um dos candidatos favoritos, e me contrataram porque o corretor pediu para me contratar. Então, mais uma vez, Wilson. Foi um QI. Foi um QIzão. Ai, que legal. A gente sempre pergunta isso, né, João, para que o telespectador ele também se conecte com você, apesar de que, no caso aqui do João, ele já é um conhecido aí do mercado, Por favor. com passagens, né, em grandes companhias, sempre fazendo um belíssimo trabalho. E agora se juntou ao time, esse super time campeão da Asus, que já é, né, a companhia já é uma das grandes referências quando a gente fala em seguro de vida no Brasil, com uma entrega diferenciada. O que tu destacaria, João, como os principais pilares dessa consolidação? Bom, a gente vai falar muito sobre tecnologia, obviamente, né? Então, um pilar, sem dúvida, teria que ser a tecnologia, comunicação e o corretor de seguros. Diria que essa é uma fórmula super poderosa para que tudo isso desse certo e continue dando certo da forma que está acontecendo. A tecnologia que a gente proporciona para o corretor de seguros e para o próprio cliente, que facilita muito a vida deles. A comunicação. A Asus trabalha num modelo de comunicação muito leve. A Asus ela traz uma forma de falar tanto com o corretor quanto com o cliente que ele sinta um pouco de interesse em ouvir a respeito do seguro de vida e das coberturas do seguro de vida. E o terceiro pilar, último, mas não menos importante, talvez o mais importante, é o corretor de seguros, que é quem transforma tudo isso que a Asus entrega e leva até o cliente final. Então, nada disso seria possível, o alcance e a abrangência que a Asus está tendo hoje, se não fosse a presença do corretor de seguros. É ele quem explica os nossos produtos, explica os diferenciais, mostra o que a tecnologia pode fazer a favor do cliente dele, né, e a favor da operação dele. Então, o corretor de seguros eu destacaria como um terceiro pilar super importante nessa conversa toda. Já que a gente vai falar em tecnologia, vamos Sim. partir para aquela questão da Asus é uma Insurtech. Perfeito. Né? Para quem não sabe, qual é a diferença de uma empresa Insurtech ou de uma seguradora tradicional, digamos assim? Ótima pergunta, e obrigado. Ela é uma ótima pergunta de fato, porque é um questionamento bastante comum e é importante a gente deixar isso claro. Uma Insurtech, na verdade, basicamente quer dizer que é uma empresa de tecnologia voltada em seguros. Ponto. Isso que a Asus é hoje traduzindo para o português, né? Agora, vamos falar em perspectivas SUSEP, normativas ou regulamentação da SUSEP.
A Asus é uma empresa, uma representante de seguros autorizada a prover produtos de seguro de vida individual, nesse caso através de uma parceria com a Excelsior. A Excelsior é uma companhia de seguros super sólida, com, salvo engano, mais de 80 anos de mercado brasileiro, passou por N situações de Brasil, inflação, mudança de moeda, todo momento delicado que o Brasil passou durante décadas. Então, basicamente, o produto que a gente vende é o produto da Excelsior com uma roupagem e tecnologia da Asus. Então, na hora que o cliente recebe uma pólice, ele recebe uma pólice da Asus com a Excelsior. Esse é o formato que a gente tem, por isso que é diferente de uma seguradora tradicional. Nós somos uma representante de seguros e representamos o produto de vida individual da Excelsior. Perfeito. E falava antes, né, João, um pouquinho da questão da importância do corretor de seguros, né? Como que é essa relação com os corretores na Asus? É uma relação muito próxima e, Júlia, eu te confesso que foi uma coisa que me impressionou muito desde a minha chegada na empresa, assim, porque eu venho do mundo corporativo, passei por empresas brasileiras, empresas de outros países, e eu não esperava encontrar um ambiente tão aberto como é o ambiente que eu estou vendo na Asus. Desde o nosso presidente, não só os três fundadores, Renato, Bernardo e Rafael, mas do corretor ter liberdade de ligar para o Rafael, para o Rafa, vou chamar de Rafa daqui para frente, porque é como a gente está acostumado, para dar uma sugestão, para trocar uma ideia, para fazer uma crítica, para fazer uma reclamação. Então, a gente gosta muito de ouvir o corretor. E talvez essa seja uma das receitas de sucesso da Asus até agora. A gente está ouvindo o corretor e colocando em prática, de fato, o que o corretor tem para dizer. A gente tem diversas ferramentas para fazer isso. Quando eu falo ouvir corretor, parece muito clichê, né? Todo mundo quer ouvir o corretor, é óbvio. Mas uma coisa é escutar e outra coisa é ouvir. Exato, uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Esse é o ponto. A maneira de escuta são várias, desde as nossas visitas, uma ligação que o corretor faça, um evento que a gente faça para corretores, ou até mesmo uma ferramenta que a gente tem que todo o feedback que um corretor manda para nós, seja uma reclamação, seja um comentário positivo, seja uma sugestão, ela cai numa caixinha de comunicação dentro da empresa que mais de 100 pessoas vêm. E todas as pessoas vêm, inclusive os fundadores. E se falam entre si cada vez que surge alguma sugestão boa ou alguma reclamação que nos deixa preocupados. Então essa é uma relação que, mesmo que a gente não esteja conversando olho no olho a todo minuto com o corretor de seguros, ele se sente ouvido e ele percebe que a gente está fazendo mudanças, melhorias nos nossos produtos e coberturas de acordo com o que ele pede. Então, acho que esse é um pouco do segredo do sucesso, é como a gente se comunica com o corretor de seguros. Muito legal. E o que tu considera, João, além, claro, dessa escuta ativa dos corretores, da questão da tecnologia, o que mais também é o diferencial competitivo da Asus? Diferencial competitivo da Asus, a gente pode ficar um bom tempo falando sobre isso aqui, cara. A gente pode ficar um bom tempo falando. Eu sei que são vários. São vários. Vou elencar alguns que eu considero assim, que são super diferenciais competitivos. O primeiro deles é que a gente não quer amarrar ninguém para trabalhar com a gente não quer obrigar um corretor a trabalhar com a gente. O corretor, ele é um consultor do cliente e ele precisa entender o que é bom para aquele cliente. Muitas vezes, é comum isso acontecer, um cliente precisa de uma proteção combinada do que uma seguradora tem, ou do que outra seguradora tem, o que uma empresa tem e a outra tem. Não necessariamente ele vai ter sempre tudo o que o cliente dele precisa em uma empresa só. E um dos diferenciais que a Asus tem desde o início da sua operação é essa, que o cliente ele pode contratar coberturas soltas, ele não é obrigado a contratar um seguro de vida. Se ele quer contratar só cobertura de doenças graves, ele pode contratar, sem problema nenhum. Se ele quer contratar só uma renda por incapacidade temporária, ele pode contratar também. Quando a gente fala... Tendo base ou sem o base? Somente é o benefício, no caso? Sem base nenhuma. Se hoje o cliente quiser contratar, se hoje um corretor de automóvel, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Corretor de automóvel, não sei vender seguro de vida, João. Quero começar a vender, sei da importância da distribuição do seguro de vida, mas eu não tenho tempo, eu não tenho vontade de aprender todo o beabá para fazer uma venda consultiva. Ele pode começar pela carteira de automóvel dele vendendo uma cobertura de área de internação de incapacidade temporária, uma renda por incapacidade temporária, ou uma diária de internação hospitalar, ou uma doenças graves. Ele pode desenhar uma oferta para fazer para a carteira dele, por exemplo. E ele pode fazendo esses combinados. Ele pode vender uma pólice só de doenças graves com renda por incapacidade. Então, não tem obrigação de contratação de uma cobertura obrigatória.
A única, entre aspas, cobertura que a gente não vende solta, porque não é uma cobertura e sim uma assistência, é a assistência funeral. Ele é obrigado a contratar alguma cobertura para contratar assistência funeral. E isso para nós é uma premissa super importante. A gente deixou de lançar coberturas novas porque a gente percebeu que a nossa arquitetura de sistema não estava pronta para fazer aquela oferta de maneira separada. Então, para nós é uma premissa super importante. Quando a gente fala de diferenciais de coberturas, tem algumas que eu gosto muito de destacar que são super diferenciais de mercado. Recentemente a gente lançou IPT. Por que a gente trata isso como um diferencial enorme? Não é só porque o nome é diferente de todo o mercado, é que é uma cobertura que não existe de fato no mercado. Não existe no mercado no mundo inteiro. Desde que eu comecei a trabalhar com seguro de vida há mais de 20 anos atrás, eu ouço uma reclamação da antiga IPD e da atual IFPD, que é uma cobertura que não indeniza invalidez funcional por doença. Era o ponto que eu ia chegar agora. Obrigado. A gente ouve muito para falar sobre isso, o consumidor reclama, muitos corretores deixaram de vender a cobertura. Eu ouço isso há muitos anos atrás, de corretores falando, olha, cara, não vendo mais essa cobertura, porque eu só me incomodo. E com a nossa premissa de desburocratizar o seguro de vida, de acabar com as letras miúdas, nós criamos essa cobertura de IPT, onde fica bem claro, seja por acidente ou seja por doença, quais são exatamente as coberturas que o cliente vai ter naquela apólice. Sem tabela de pontos, né? Salve André Rezende, que sempre comenta aqui que não, o bingo do mal, né? Onde o cliente precisa fazer um número X de pontos para poder atingir e poder ter a cobertura, sem necessidade de a pessoa estar inválida na cama, sem qualquer perspectiva de vida. Não, a ideia é, de fato, trazer uma indenização em vida para esse cliente. A nossa cobertura de doenças graves tem sido um diferencial muito grande, que os corretores têm gostado bastante de distribuir, por N motivos. Dentre eles é o fato da gente ter coberturas para câncer leve, moderado e grave. Hoje de manhã eu estava reunido com um grupo de corretores e eu fiz esse comentário que eu vou repetir para vocês. Não tem problema nenhum o corretor gostar de vender ou de trabalhar com uma empresa específica. A gente não está aqui para pedir que o corretor trabalhe só com a Asus. Mas é inadmissível hoje um corretor de seguros distribuir e vender uma cobertura de doenças graves que só tenha cobertura para o câncer mais agressivo. Isso é péssimo do ponto de vista do consumo, é péssimo do ponto de vista do nome do mercado segurador. E existem outras empresas que não só a ASUS, então o corretor pode pesquisar outras empresas, normalmente a gente cita o nome delas, hoje eu não vou tomar a liberdade de citar aqui, mas são empresas que a gente admira que também tem esse tipo de cobertura. Então câncer leve, moderado e grave a gente tem. E a gente não tem a cobertura, a necessidade da sobrevivência. Para quem não sabe o que é a necessidade da sobrevivência. A maioria das empresas, quando lançou esse tipo de cobertura de doenças graves, a pessoa era obrigada a sobreviver durante 30 dias para ela ter direito à indenização de doenças graves. Não é justo isso. A pessoa está pagando pela cobertura, ela teve uma doença grave, foi acometida por um câncer fulminante, eu não estava sabendo que estava doente, e eu simplesmente não vou indenizar ela, porque ela faleceu, e eu só vou indenizar a cobertura de seguro de vida, ou a cobertura de morte. Isso é um diferencial muito bacana, caso tenha, porque a gente indeniza as duas coberturas, se esse for o caso. E uma terceira cobertura, que é um diferencial muito grande, que eu não poderia deixar de falar, é a renda por incapacidade temporária, que é um modelo muito... É o DIT do mercado, a diária por incapacidade temporária que o mercado distribui, mas ela é um pouquinho diferente, porque o mercado trabalha com 1 ano de cobertura, né, 1 ano de afastamento para a pessoa receber a indenização. Nós temos 365 dias. 365 dias, exatamente, e a gente trabalha com 720 dias, trabalha com 2 anos. Então, por exemplo, um médico que se afastou e vai ter que ficar 2 anos sem poder operar, ele pode ficar até 2 anos afastado e a gente vai indenizar essas diárias para ele. E um outro diferencial super bacana dessa cobertura é que a gente tem uma franquia retroativa, que também é algo diferente no mercado. É muito usual, todas as empresas têm, uma franquia de 7, 10 ou 15 dias. Ou seja, por esses dias parados, o segurado não recebe a indenização. Quando passa desses 10 dias, por exemplo, que é o caso da ASUS, ele começa a receber a indenização, as diárias. Na ASUS, se ele passou do 10º dia de franquia, ele recebe também esses 10 dias que, entre aspas, seriam uma franquia. Imaginem vocês a frustração de um dentista que ficou 10 dias sem poder trabalhar, sem poder ter a renda dele,
No 11º dia ele volta a trabalhar, então ele ficou 11 dias afastados, ele dá a entrada para pedir indenização e recebe 1 dia. Acho que é pior, né? Acho que imagina aquele cara que ficou no 9º dia tá voltando. Também. Na Asus, esse dentista recebe os 11 dias. Já que ele passou os 10 dias de franquia, ele recebe o 11º dia. Então, são diferenciais, são dores que a gente foi ouvindo ao longo do tempo, o corretor trazendo para a gente, e a gente foi aprimorando os produtos para tentar trazer o melhor possível que a gente possa entregar. E João, dessas coberturas, né, desses produtos que tu tá contando aqui pra gente, quais que têm sido mais estratégicas, assim, que tu tem percebido no teu encontro com os corretores, que eles têm até tido mais curiosidade ou têm trazido para vocês que os clientes estão mais aptos a receber esse tipo de produto? Bom, sem dúvida nenhuma, essas coberturas que eu já mencionei para vocês, elas são, assim, as mais pedidas de todas, até porque elas são as mais indenizadas, né? Quando a gente olha a renda por incapacidade temporária, por exemplo, quase 45% dos sinistros que a gente indeniza são referentes a essa cobertura. Então, quase metade de tudo que a gente paga de sinistro vem da renda por incapacidade temporária. Então, essa é uma cobertura de alta demanda do mercado. O mercado quer muito isso. Cobertura de cirurgia é uma outra cobertura que o mercado pede bastante. É uma cobertura muito utilizada, é uma cobertura relativamente barata. Então, os corretores costumam combar muito essa cobertura também com o DIH, que é a diária de internação hospitalar. Então, é um combo de proteção que o corretor gosta de fazer com esses riders, com essas coberturas acessórias, né? Onde ele consegue, desde a internação do cliente, o momento que o cliente é internado, até o momento que o cliente passa por uma cirurgia, ou esses dias que ele fica afastado. Então, a gente está cuidando da vida financeira do cliente, né? Não é só a proteção familiar, que é super importante, né? Outras coberturas são importantes para a proteção familiar, como o seguro de vida, a própria invalidez, mas essas coberturas de renda por incapacidade temporária, cirurgias e diária de internação hospitalar são um pacotinho bem interessante que o cliente se interessa muito e o corretor tem utilizado muito na abordagem. Eu vejo tu falando assim em relação a esses pacotes diferentes, parecendo que é uma coisa diferente, porque na minha 40 anos de mercado a gente vê esse tipo de produtos ou similares dentro do seguro de vida. A gente se fala, eu tenho seguro de vida, que lá tem isso. Do jeito que tu tá trazendo isso, do jeito que a Asa apresenta isso, e ela é especialista em vida, isso parece que são vários produtos dentro do seguro de vida. Sim. Separados, no caso, né? Mas parece que a gente tá falando de vários produtos dentro do seguro de vida. Como é que é a percepção do corretor em relação a isso? A aderência dele em relação a isso? Porque a gente tá falando de um mercado que vem crescendo, obviamente, na questão do seguro de vida. A penetração individual, por exemplo, digamos assim, do seguro de vida individual, que é complexa se a gente parar para pensar. Sim, sem dúvida. Não é uma coisa simples. Cada ser humano é um ser humano. E acredito que toda essa escutativa que vocês fazem em relação ao que o corretor pede, além de levar um benefício muito grande, porque um hit, como chamar, enfim, Exato. Ele leva um benefício que muitas das vezes o cliente não conhece, não sabe. Sim, exato. E isso ajuda muito na comercialização. Então, esse apoio que vocês fazem dele tá transformando isso, ele entende isso com vários produtos diferenciados? Entende, inclusive a gente chama isso internamente de produtos. A gente, dentro da ASUS, a gente não trata, por exemplo, a doenças graves como uma cobertura, a gente trata como um produto. A gente chama de produto internamente. E o corretor tá pegando, tá tendo essa pegada também. Muito por conta do que você falou. Não é um mercado, é um mercado de oferta, não é um mercado de procura. Então a gente precisa despertar o interesse do cliente. E cada vez mais o corretor tem se interessado pelo modelo que a Asus tem de distribuição e de produto, justamente pela questão que a gente falou ali no começo, a venda das coberturas soltas. É o cliente experimentar. Da mesma maneira que eu costumo provocar o corretor, experimenta a Asus, faz um teste. Você vai gostar. Ele pode proporcionar isso para o cliente também. Vamos começar aqui com um produto, Bruno, que eu não tenho dúvida que você precisa. Você concorda que você precisa desse produto aqui? Não, concordo. Começa por aqui. E aí depois o corretor pode ir, ao longo do tempo, melhorando essa proteção do cliente. Então, sem dúvida nenhuma, o corretor já começa a enxergar isso com bons olhos, até porque a nossa ideia de maneira nenhuma é buscar os clientes de outras empresas de seguros. O nosso foco é ampliar a proteção do seguro de vida nas famílias brasileiras. A gente quer seguir a orientação da CNSEG 2030, que a penetração esteja lá em cima. A penetração de seguro de vida no Brasil é muito baixa, e a gente quer colaborar para isso. A gente entende que o formato que o nosso produto hoje é distribuído, ele pode tanto apoiar o corretor no upsell, ou seja, ele tem hoje o produto de uma outra seguradora e ele pode incluir alguma cobertura, algum produto adicional da Asus,
quanto para ele buscar esses novos clientes que podem chegar nesse nosso sonho, nosso objetivo de ter mais famílias protegidas, né? Vai. Não, eu ia trazer que além disso, né, João, claro, a gente entendeu, vamos chamar de produto aqui também. Legal, bora. Mas é produto? A gente entendeu que, na verdade, acabam sendo vários produtos, né, não é só o seguro de vida em si, E mas... tem o produto tecnologia. E aí eu ia chegar nesse ponto, como que funciona o processo digital da Asus, né, para contratação, emissão e acompanhamento dessas apólices? Legal. Aí vem o momento encantamento, né? A gente fez uma campanha no mês passado, convidando os corretores a se cadastrarem, os corretores que ainda não tinham feito a primeira venda a testar, né? Era algo como quem experimenta vicia, algo nesse sentido. E justamente a ideia é que a gente tem tanta convicção que o nosso sistema ele é bom e ele agrega na vida do corretor, que a gente se arrisca a fazer investimento para provocar ele a fazer a primeira tentativa. E essa interação tecnológica do cliente, do corretor, mas vamos falar especificamente do corretor, ela vai do início ao fim da jornada. Vai desde ele ter um acesso a um robô no WhatsApp, onde ele pode tirar dúvidas. Então, nós somos assim de uma humanização tremenda. Ele tem acesso, contato com o gerente de contas, com o gerente regional. Eu sou totalmente aberto, todo mundo tem meu telefone, os fundadores da empresa têm o telefone. Mas hoje de manhã, um corretor, eu vi ele falando lá nesse evento que a gente estava. Cara, quando tem alguma dúvida sobre alguma doença, se tem cobertura ou não, eu pergunto no WhatsApp porque o robô já me responde. Então, às vezes ele está ali no cliente e não sabe como atuar, ele não precisa ficar ligando desesperadamente para a gente, mas se ele ligar, ele vai ter quem atenda. Isso ganha venda. Isso ganha venda, exatamente. Segundo ponto, o processo de venda em si. O corretor ele pode fazer a venda aonde ele estiver, a consultoria aonde ele estiver. O corretor hoje não precisa ter um notebook, não precisa ter um computador. Aliás, nós temos corretores que, quando o assunto é Asus, ele só trata através do aplicativo. O que eu ouso dizer, e provoco quem quiser me provar o contrário, é o melhor aplicativo de seguros do mercado. O corretor consegue fazer toda a gestão da carteira dele no aplicativo, ele consegue fazer gestão de inadimplência, ele tem uma espécie de um CRM lá dentro, onde ele recebe alerta de aniversário de cliente, ele consegue fazer a cotação, ele consegue acompanhar faturamento, consegue fazer gestão de cobrança, consegue avisar sinistro, consegue fazer acompanhamento de sinistro. Então ele não precisa de computador para nada, tá tudo na palma da mão dele com muita facilidade, acompanha campanhas, assiste treinamentos, tudo que ele precisa está ali dentro do aplicativo. Mais fantástico disso tudo, processo de cotação. O nosso processo de cotação e o nosso processo de negócios, ele não envolve papel. É até uma coisa engraçada que eu estou tentando me adaptar ainda, chefe, eu juro que eu estou tentando me adaptar. Quando eu entrei na Asus, na primeira semana eu perguntei como é que eu faço para conectar na impressora, porque eu vi no escritório uma impressora lá longe, todo mundo me olhou como se eu fosse um ET. Falei, gente, o que eu fiz? Não, João, aqui a gente não imprime as coisas. Eu falei, tá, mas eu quero imprimir um negócio aqui. Como é que eu faço? Não pode. Aí me mostraram um troféu, que era uma impressora sendo quebrada por um martelo, assim, porque a gente tem orgulho de que a gente não imprime as coisas. E para ser low paper, para ter menos papel, a gente não pede exames no nosso processo de subscrição. Todo ele é 100% tecnológico. Até 100% não, 90% tecnológico. E tem uma parte que pode necessitar passar pela mão de um subscritor. Mas o corretor ele faz todo o processo de cotação e conforme ele vai preenchendo a declaração de saúde com o cliente, numa conversa, nós dois aqui, eu e você, Bruno, a gente está conversando e você me fala, poxa, João, eu tenho diabetes. Abre algumas perguntas sobre diabetes e eu já pergunto para você qual medicamento você toma, enfim, outras perguntas. João, eu tenho hipertensão. Eu já vou ali preenchendo também. E o sistema já faz uma autossubscrição e já precifica esse risco. Então o corretor já consegue fechar a proposta com o cliente sabendo o preço agravado para aceitação daquele risco. E aí vai ainda para uma análise interna. A maioria dos casos dos nossos processos de aceitação são aceitos e emitidos em até 3 segundos. Então, assim, é super rápido. O Júlio, que é o gerente regional responsável aqui pela região sul, falou, nesses 3 segundos, a nossa IA e nosso robô já abriram umas 28 gavetas. E conseguiu fazer a análise. O restante, o total de 90% dos casos são aprovados em 24 horas. Então, piscou, a apólice já está na mão do cliente. Isso é um diferencial tremendo, que tangibiliza, agiliza o processo. E sobram 10% dos casos que exigem algum tipo de processo manual, alguma análise um pouco mais profunda da subscrição. Então, esse processo de tecnologia ele deixa o corretor muito confortável, porque ele pode fazer a gestão,
ele consegue ter uma conversa de qualidade com o cliente sem precisar ficar fazendo bate e volta, junta 20, 30 exames para falar por causa de uma doença específica, que muitas vezes é uma doença simples, não é algo super complexo, mas algum médico vai querer analisar. Então, hoje a gente já tem uma ferramenta de subscrição robusta para poder fazer essa análise sem que a gente dificulte a vida do corretor. E como é assim, vamos lá, vamos para o corretor que conhece, trabalhou, Legal. gostou, experimentou a ASUS, que nem tu comentou. Assim, eu me lembro que logo quando a ASUS surgiu, eu fui um dos primeiros ali, vou catar, vamos ver o que que é. E confesso que fiquei bem surpreendido, assim, porque hoje o que é o advento de IA, enfim, já virou bastante, todo mundo, quase todas as seguradoras estão trabalhando numa questão de ter mais velocidade, de ter IAs trabalhando para auxiliar e agilizar o processo. Sim. Não só na subscrição, enfim, mas também, como tu comentou ali, no auxílio, porque ganha venda. Exato. Voltando 5 anos, 6 anos atrás, eu me lembro que a ASUS, se não era pioneira, foi a primeira que eu vi, pelo menos, que tinha essa facilidade de fazer ali a cotação rápida no site, enfim, conseguia aquele processo, como é que era o slogan? A cotação em até 5 minutos e a aceitação até em 24 horas, se eu não me engano. E era realmente isso. Como é que foi essa, voltando ali para o início da minha pergunta, o corretor que entende que isso é importante, que velocidade é importante, que agilidade é importante, que agilidade ganha a venda, Sim. mas não agilidade por agilidade com propriedade daquilo que está falando. Perfeito. Como é que está a aceitação dele isso hoje? Porque vocês foram, eu vou dizer de novo, não sei se pioneiras, mas foram as primeiras que eu vi. Até mesmo porque já nasceu em Insurtech, né? Sim. Então, como é que é hoje a visão do corretor nessa facilidade? Porque parece muito fácil. Sim. A usabilidade que eu já tive a experiência de usar junto com o Rezende, inclusive, na Sim. apresentação dele. E a usabilidade é muito fácil, né? Ainda mais entendendo um pouco dessa separação de coberturas para produtos. Sim. Né? Então, facilita bastante. Como é que é a adaptação do corretor tradicional para esse modelo? Corretor expandido. Bruno, em pouco mais de 3 meses de ASUS, eu não vi um treinamento sequer de sistema de cotação. Não precisa. Então, assim, corretor, por mais inexperiente que seja, ele consegue entrar no nosso sistema e se virar sozinho. É muito intuitivo. É muito intuitivo, é muito fácil, muito simples. E a gente se acostuma com coisa boa, né? Uhum. E começa a exigir isso mais no mercado também. Então, a realidade que a gente está vendo hoje é um orgulho para a gente poder observar esse movimento, porque, cara, é meio óbvio. A gente começa, o nosso começo no mercado, ele é copiando, vendo o que tem de boas práticas no mercado e adaptando, trazendo para a nossa realidade. A gente chegou no momento que os corretores estão gostando tanto que começamos a provocar o mercado a ter que se adaptar, a mexer em seus sistemas, as coberturas dos produtos, enfim, por conta de tudo que a ASUS vem lançando. E o corretor está amando isso. Essa questão da facilidade de trabalho vem tornando o corretor promotor da ASUS. Foi até uma coisa que me impressionou muito, porque eu já percebi, cara, são mais de 20 anos de mercado, vocês sabem do que eu estou falando. Em muitos casos existe uma relação meio bélica entre o corretor e a seguradora. Não é sempre, não são todos os casos, mas é o primeiro lugar que eu trabalho que eu vejo muito mais promotor do que detrator. Que quando alguém coloca alguma informação quadrada sobre a ASUS em algum post, vem uma enxurrada de corretor para falar, não é assim que funciona. Então é diferente. Essa tecnologia proporciona... Tem uma história bacana para contar para vocês. Uma é uma história verídica e outra é uma simulação que eu fiz aqui na minha cabeça. A primeira é a simulação da minha cabeça. Imaginem vocês, corretores de seguros, a Júlia está lá num churrasco de final de semana tomando mate com as amigas e numa conversa informal começa a conversar sobre seguro de vida. E a amiga da Júlia fala, poxa, me interessei. Tá bom, eu te ligo na segunda-feira e a gente volta a conversar sobre isso. Acabou. A venda. Acabou. Subiu a venda. Cara, o corretor simplesmente hoje pega, puxa o celular dele, tá, Júlia, vamos lá. Data de nascimento, tal. Júlia, tá, faz na hora a consultoria. E a gente sabe que o corretor faz isso. A gente fala das nossas viagens, né? Hoje de manhã eu tava comentando, poxa, nada mais justo que a viagem da ASUS ser com acompanhante, porque quem é que aguenta vocês parado no churrasco de família, no churrasco de amigos, fazendo venda, enquanto o marido ou a esposa tá ali falando com as pessoas. Então, vamos privilegiar essas pessoas também. E o outro caso é um caso real. Felipe Castilho, essa é para você, meu amigo. O Felipe Castilho é um case, assim, tremendo. Quem não segue ele nas redes sociais ainda, recomendo começar a seguir. É, no mínimo, divertido acompanhar ele. Como é que é a roupa dele, João? Eu vejo e daqui a pouco falo para vocês. Não lembro agora. Isso. Por favor, faça isso.
O Felipe, ele virou um corretor nômade. O Felipe foi para a viagem da Grécia com a Asus, ele e a namorada, e ele simplesmente tomou a decisão de que ele ia ficar um ano velejando e visitando países e que ele não ia voltar para o Brasil e que ele ia continuar o trabalho dele de lá. E aí ele posta o dia a dia dele dentro do barco, dentro do veleiro, ele fazendo reunião com o cliente dentro do veleiro, ele de sunga aqui embaixo e de camisa aqui em cima conversando com o cliente. Cara, isso é uma liberdade que ninguém podia imaginar alguns anos atrás. Eu lembro, o meu sogro foi corretor de seguros. Ficar 10 dias afastado do trabalho para poder tirar férias, algo impensável. Aliás, ficar uma semana fora era algo impensável. A gente já tá falando de corretor que vai ficar um ano fora de casa e alguns meses trabalhando dentro de um barco. Então é esse tipo de liberdade que a gente quer proporcionar para o corretor. Que ele possa ter mais qualidade de vida, não só que ele possa trabalhar mais, que ele possa vender mais, mas que ele de fato possa aproveitar a vida. Né? Basicamente, um brasileiro fora do Brasil vendendo para brasileiros. Exatamente. Okay. É isso. Isso é importante esclarecer, porque senão tô vendendo na Grécia. Exato. Não. Brasil. Tá. É @Felipe Cast. Felipe Cast, exatamente. Já segui, inclusive, que eu quero acompanhar. Por favor. Essa jornada. Já te garanto que no mínimo um pouco de diversão você vai ter. Esse dia ele quase me matou de susto, que ele deu uma escorregada e quase bateu a cabeça dentro do barco. Ele postou esse vídeo. Ai, meu Deus. Obviamente ele é nosso cliente. E, João, aproveitando nessa questão que a gente está falando aqui, né, da questão da expansão comercial, né? Quais tipos de corretores e parceiros têm se conectado com a Asus? Ótima pergunta. Além, claro, dos nômades. Além dos nômades. Obviamente que por toda a especialização e por ser um produto, monoproduto, vamos dizer assim, né? Vida individual, a gente tem uma penetração muito grande no mercado. Não é mais, né? Então. Não. Acabou de dar uma explicação inteira aqui que não é mais, é um monte de produto. Chefe, tá me corrigindo, tá? Desculpa aí. Mono-ramo, vamos dizer assim, pronto. Apesar disso não, contando com isso, a gente tem uma penetração muito grande em corretores que são especialistas, é natural. Esses especialistas conhecem as grandes companhias do mercado, a gente tem companhias fantásticas de seguro de vida aqui no Brasil, não só empresas generalistas que vendem seguro de vida, mas como companhias como Icatu, como a MAG, como o Prudential, MetLife, que são muito boas, e esses corretores ouviram falar da Asus, resolveram experimentar, e hoje ficaram maravilhados com nossas ferramentas, os nossos produtos, nossa tecnologia, e passaram a distribuir Asus também. Mas cada vez mais a gente está tendo a procura dos corretores que trabalham com todos os ramos, porque começaram a ouvir notícias sobre essa possibilidade de venda dos produtos, né, de maneira apartada, de poder vender doenças graves de maneira apartada, de não ser obrigado a vender o seguro de vida. Então, a procura por corretores que trabalham com multiramos, os corretores generalistas, tem sido cada vez maior. E aí isso tem feito com que a gente também comece a se preparar um pouco mais para receber esse corretor. Recentemente, nós fizemos a contratação de um gestor para a área de treinamentos, que está trabalhando junto com o André Rezende, né? O André, ele é uma figura super importante para nós, é a nossa cara para o mercado, vamos dizer assim. Querido. E uma inspiração enorme para mim, André. Abração em você. E recentemente o Marco Palhares também ingressou para começar a estruturar esses processos de treinamento para que a gente possa onboardar, para que a gente possa receber esse corretor de mercado e apoiá-lo também. E nossa equipe comercial está super preparada também para dar treinamento, para apoiar em visita, enfim. Então, estamos prontos para todo tipo de corretor hoje em dia. Eu sei que eu digo isso sempre, não sempre, tá, João? Às vezes, mas eu tinha tanta pergunta para fazer e o tempo ali, ó, o cronômetro mostrando ali que o tempo tá passando. Ah, Jesus! Porque quando o entrevistado é bom, João, é isso, a gente fica com muita vontade de escutá-lo, né? E a Asus também tem tantos diferenciais que eu pela primeira vez, alguns deles aqui, fiquei sabendo em primeira mão. Porque, claro, não sou corretora de seguros, a minha parte aqui é informar, então... Hoje eu também tem pouco tempo, só 25 anos. Eu pergunto para quem sabe. Guri novo. Começou ontem. Mas a gente tem aqui, João, no nosso programa, um quadro que a gente faz no final, né? Que é o De Frente com as Lideranças, em que a gente vai te fazer algumas perguntas e tu nos responde com o que vem à mente. Pode ser? Pode. Uma palavra que define a essência da Asus. Liberdade. Um diferencial que todo corretor precisa conhecer. Nosso aplicativo. Boa. Um produto, vamos chamar de produtos, né? Sim. Com um enorme potencial, mas que os corretores ainda estão explorando um pouco. Monosprodutos. Monosprodutos.
Sem dúvida nenhuma, a IPT. Um hábito que impulsiona as vendas com vida. Oferta. Um perfil de cliente que casa perfeitamente com a proposta da ASUS. Não existe perfil de cliente que não se encaixe no perfil da ASUS. Faz sentido, né? São tantos produtos. Exatamente. Uma meta da área comercial para 2025. Eu vou voltar nessa. Eu sei que era para ser uma resposta rápida, mas eu vou voltar Não, para fica explicar o tranquilo. porquê que eu dei essa resposta. Ela não é engessada. Não é engessado. Ó, engessar uma enxuta. Não vou engessar uma enxuta. Eu vou dizer, já vou mexer nisso aqui. Quando eu falo que não existe um perfil único ou perfil exclusivo, a gente quer trazer acessibilidade ao seguro de vida. Então, muitas pessoas confundem um lema que a gente tem, que é preço justo, com preço barato. O preço é justo. E o que a gente procura é atingir o máximo possível da população. Seja um policial, seja um bombeiro, seja um motoboy, seja um médico, seja um dentista, uma pessoa com uma doença, ao máximo possível. Por isso, essa palavra de que todos os perfis se encaixam. Não quer dizer que a gente vai aceitar todos os perfis, mas que todo mundo tem perfil para ter um seguro na ASUS. Isso é importante deixar registrado. Está registrado. Uma meta da área comercial para 2025, João. Crescimento. Crescimento absoluto. A ASUS está voando, vai continuar voando no próximo ano. A gente está contratando muita gente boa. Vai continuar contratando, vai continuar crescendo, vai continuar abrindo novas operações. Então a área comercial ano que vem vai ser uma loucura. Coisa boa. Ainda mais comigo aqui agora. Aliás, eu tenho que dizer uma coisa super importante. Matheus Nicolau. Matheus Nicolau foi o diretor comercial da ASUS desde o início da operação até a minha chegada. Foi um cara que fez tudo isso dentro da ASUS, junto com os fundadores e com o time da ASUS acontecer. Foi um gentleman para me receber dentro da ASUS, me ensinou muita coisa, é um cara que ensina muito ao mercado todo, e eu não poderia deixar de deixar essa mensagem e agradecer, Matheus. Obrigado, cara. Tô aqui muito por conta de você. O time da ASUS, que o João citou aqui, todos, né, muito queridos, mas André Rezende, somos fãs, Matheus Nicolau, somos fãs, Júlio Santos, que citou antes, a Andriele Durgante, então assim, ó, só timaço, aos que eu não citei, não se sintam, todos, então realmente é um time muito especial, esse da ASUS, né, João? João, chegamos agora ao fim, né, nosso cronômetro ali bateu no 0, e foi um prazer conversar contigo, a gente espera que seja, a gente sabe que vai ser a primeira de muitas, tem uma história muito engraçada, o João, quando estava na companhia antiga, ele mudou ali algumas vezes de área e em um determinado momento a gente brincou que ele seria nosso chefe, pois ele estaria à frente do marketing. Pois não durou, Bruno, nem 5 dias. E a gente chorou porque a gente queria muito o João, nosso chefe. Então... Anunciado e desanunciado em uma semana. Mas ele foi, claro, né, para outras áreas da companhia ali também, mas a gente fez essa brincadeira que ficamos tristes, estávamos ainda digerindo aquele luto, né, que o João não seria nosso chefe. Só uma história engraçada aqui para contar no final do nosso programa. Rápido, cá estamos juntos novamente. Viu só? João, foi um prazer te receber aqui. Obrigado. E agora um recadinho final de tudo que a gente conversou aqui hoje para ficar na mente ali de quem nos assistiu. Legal. Bom, eu queria deixar um recado principalmente para você, corretor de seguros. Venha conhecer a ASUS, se abra a essa nova oportunidade. Somos uma empresa relativamente nova quando a gente olha empresas muito antigas de mercado, mas temos uma operação super sólida, com investimentos de grandes empresas. Um grande exemplo, um exemplo muito importante que eu tenho para dar para vocês é a Munich Re, maior resseguradora do mundo, que hoje investe na ASUS, e a ASUS é a única empresa de seguros que a Munich faz investimentos na América Latina, para vocês terem uma ideia. Temos produtos super interessantes para entregar para vocês, uma jornada fácil. Então, testem, deem-se essa oportunidade, procurem nosso time comercial, me procurem em rede social, me procura pelo WhatsApp. A gente está 100% disponível para atender você, corretor de seguros, e deixar a sua vida mais leve e mais feliz. Olha aí, felicidade que todo mundo busca, né, João? Exato. No mercado de seguros, os corretores, os clientes, não é diferente. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha, segue o @jrs.digital e a ASUS também, né, @ASUS lá no Instagram, para continuar acompanhando as histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até mais.